Nesta madrugada, tanto o Nintendo Switch 1 quanto o Nintendo Switch 2 foram atualizados para a versão 22.0.0 e traz muitas melhorias e também novidades. Uma delas, finalmente, o Game Chat está muito melhor. A gente pode adicionar membros já a uma seção de Game Chat existente e o compartilhamento de tela está sem aqueles FPS caído que nos irritava pra caramba. Uma funcionalidade incrível agora, que na minha opinião devia ter vindo desde o Day One, mas agora que é a chave, a estrela desse update. Jogar jogos de Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2 no modo portátil, mas como se eles estivessem rodando no modo docado. Vou mostrar os detalhes aqui pra vocês que promete isso aqui. E galera, também jogos da retrocompatibilidade foram corrigidos. Vou mostrar tudinho no detalhe pra vocês, óbvio, após a vinheta. Bora lá! Nintendista! Galera, um recadinho aqui muito importante pra vocês é que a Game Nacional está lançando agora o seu mais novo roguelike de sobrevivência. Conheça o jogo Sun Kong, o qual será em breve lançado na Steam e ó, ele conta com PTBR, hein? Participe de combate automático com o Rei Macaco, sistema de sinergias ao combinar armas e habilidades para criar efeitos únicos, progressão permanente ao desbloquear melhorias e novas formas após cada run, reencarnação, narrativa e muito mais, meus amigos. Uma demo do jogo já foi liberada na Steam. E ó, uma versão para os consoles da Nintendo, tanto o Switch 1 quanto o Switch 2, está planejada para o futuro. Adicione o jogo imediatamente à sua lista de desejos, meus amigos. Os links vão ficar aqui todos na descrição. Bora pro vídeo! Fala pessoal do canal Sou Nintendista. Eu sou o Thales Oliver, o brasileiro que mora em Portugal, que te mantém informado semanalmente sobre notícias de Nintendo, Switch 1 e Switch 2. Galera, hoje nós tivemos um update de firmware e é um dos melhores, galera. Eu fiquei muito contente, fiz já vários testes e eu vou trazer pra vocês as novidades nesse vídeo. Vocês vão deixar o like de vocês, vão se inscrever nesse canal pra vocês não perderem nada. E claro, vão seguir o canal do Sou Nintendista lá do WhatsApp, que eu, antes de gravar esse vídeo aqui, eu liberei na madrugada com todas as informações. Show? Então, vamos agora que eu vou mostrar tudo pra vocês no detalhe. Antes, a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é que também, junto ao update, nós tivemos aí, finalmente, a trilha sonora de Super Metroid chegando ao Nintendo Music. Um total de 28 faixas e esse é um dos jogos da série Metroid que tem a melhor trilha sonora, tá? Na minha opinião, eu concordo que também há outros jogos que tem uma trilha sonora maravilhosa, mas eu acho que em quesito de ambientação, eu já fui correndo escutar a trilha sonora desse jogo e com certeza enquanto eu estiver trabalhando eu vou colocar pra rodar. Eu ainda queria muito que a Nintendo tivesse um Nintendo Music, um aplicativo mais pra computadores ou até mesmo no site funcionasse, porque ia ser incrível. Mas enquanto a gente não tem isso, eu uso com o meu celular aqui, vou trabalhando, fazer as minhas coisas. Mas eu gosto pra caramba. A trilha sonora tem um total de cerca de 1 hora e 2 minutos. E vale lembrar que pra você conseguir ter acesso ao Nintendo Music, você precisa ser assinante do Nintendo Switch Online. Não precisa ser do plano familiar ou do individual, pode ser qualquer um deles, tá? Pacote básico ou expansion pack. Se você ainda não está em nenhuma família de Nintendo Switch Online e você quer se juntar, tem um post nas minhas redes sociais e também na aba comunidade, onde eu fiz pra galera se juntar e formar uma família e não ficar sem a assinatura. Lembrando que ela vai ficar mais barata a partir do dia 1º de abril no Brasil. Cerca de R$54 o expansion pack dividindo para 8. Então não deixe de usufruir dos benefícios do Nintendo Switch Online. Beleza, galera? E agora vamos pra verdade, meus amigos. O Switch 1 e o Switch 2 foram atualizados para a versão 22.0.0. Já saímos da 21. Quando a gente troca aí o primeiro número, normalmente é um grande update. Eu já quero mostrar para vocês as principais coisas. Depois eu vou voltar aqui pra tela que estou mostrando aqui agora para vocês, que tem mais outras coisas que eles adicionaram. Mas eu quero mostrar as principais olhando aqui no Nintendo Switch, tá? Então já vou colocar agora aqui para vocês. Bom, já tô aqui com a minha tela do Nintendo Switch 2 ligado, beleza? E eu não estou sozinho nessa, galera. Quem é que tá aqui no meu Game Chat? Olá a todos vocês! É um prazer mais uma vez estar aqui com meu grande amigo Thales. Seja muito bem-vindo a este canal. Obrigado mais uma vez por chamar, meu amigo. O Jonas aí do Two Gamer Forever tá aí jogando seu Pokémon Pocopia. Eu já quero mostrar uma funcionalidade que foi melhorada do Game Chat, galera, como vocês podem ver, é o compartilhamento. Pera aí que eu saí aqui. O compartilhamento de tela
que ficava em baixos FPS e também a imagem era com bastante serrilhado, ela tá bem melhor. Olha só que vocês podem ver. Eu fiquei mais impressionado, na minha opinião, isso também tinha que ter vindo Day One, foi algo que a gente reclamou bastante, mas eu tive a impressão que os jogos estão muito melhores agora nesse modo compartilhado. Eu lembro que eu fui jogar com o Igor, o Kirby and the Forgotten Land com Star Across the World, a Nintendo 2 Edition, com aquele conteúdo adicional. Eu lembro que quando a gente tava se ajudando pra achar as coisas e tudo mais, eu lembro que era uma lagzeira do caramba, era bug e era tanto serrilhado que às vezes a gente confundia uma comidinha do Kirby com alguma outra coisa. E agora tá bem mais fluido aqui, cara, eu posso dizer pra vocês. E ele tá jogando aí o Pokémon Pocopa. O que você tá achando, Jonas, desse compartilhamento? Cara, esse compartilhamento tá bem melhor. Uma coisa que eu já tava falando com o Thales já tem tempo, que isso já deveria ser do Day One. Assim que lançou o Switch 2 já era pra ter tudo isso, né? Realmente tá bem melhor, porque antes ficava 2 FPS, ficava até com dúvida. Cara, que tá jogando aí direito? O que você tá fazendo? E agora tá muito menos lag, tá muito mais perspectível aos nossos olhos, né? Não, finalmente, Nintendo. Com certeza, galera. Isso aqui era uma funcionalidade básica, mas que bom que eles corrigiram e eu sabia que eles iam fazer isso. Até o Game Chat agora com 12 pessoas, né? Antes de 4, que eu lembro. Nossa, tá muito melhor agora. E uma outra coisa, já falando aqui do Game Chat, finalmente agora a gente tem a possibilidade de, dentro de uma sessão já existente, vir aqui em configurações e convidar uma pessoa, adicionar amigos aqui ao bate-papo. Eu já consigo adicionar qualquer pessoa aqui que eu queira, né? Que é amigo meu, Aleluia! no caso. Aleluia! Aleluia! E detalhe, quem me convidou para essa sessão Game Chat não fui eu que entrei, tá? Foi o Jonas que me convidou. Então, mesmo assim, eu posso, né? Claro que possivelmente a gente tem que estar aqui de acordo, né? Que a gente vai adicionar uma pessoa, evidentemente, isso seria o mais certo, tá? Mas, finalmente, cara, isso aqui era algo que todo mundo pedia. Era chato você entrar numa live, por exemplo, querer fazer com os inscritos uma sessão de game chat, e aí toda hora você tinha que sair, criar uma outra, era muito chato, mano. Era um porre, cara, desanimava demais. Não, agora isso tá acontecendo, é um milagre. Então foram 2 adições, né? Na verdade, essa é uma adição e a outra foi uma melhoria, né, do Game Chat, mas a gente também teve outras coisas, como por exemplo agora o português de Portugal e russo no recurso de voz texto, foi algo que eles adicionaram também, muito legal. Uma possibilidade da gente convidar usuários que ainda não finalizaram a configuração do recurso. Era uma coisa que eu tinha alguns amigos que tinha o Nintendo Switch 2, mas ainda não tinha testado o Game Chat, e eu tava louco pra testar com essa pessoa. A gente passou por isso no lançamento, né? Eu lembro que eu chamei o Igor e eu falei assim, cara, tu tem que abrir o Game Chat, tu tem que fazer lá as verificações lá do selinho de qualidade e tudo mais, os termos de condições, configurar tudo pra depois eu conseguir te chamar, que senão não funcionava. Agora, galera, você já pode chamar uma pessoa que acabou de pegar o Nintendo Switch 2, tá? Nem configura nada, cara. já pode fazer isso. Era algo que me incomodava também. Que bom que isso foi removido, nessa burocracia toda pra você chegar. Então essas foram as melhorias que a gente teve, principalmente aí do Game Chat. Eu acredito que mais coisas virão ainda. Acho que tem muitas coisas ainda pra ser adicionado aí. Uma coisa que você queria muito, Jonas. Uma funcionalidade. Uma coisa que eu queria demais mesmo era a gente poder jogar os jogos do Carlos no Switch 2 no portátil, certo? Finalmente nós temos essa atualização. Tá muito mais bonito os jogos como Xenoblade Chronicles 2, que era bem feio mesmo, e agora tá lindão, assim como na televisão, né? Eu já vou até mostrar aqui pra vocês, galera. O Jonas já veio assim com a chibatada, meus amigos. Uma das coisas que a gente teve aí de adição, vocês vão vir aqui em configuração do console. Vão vir aqui na última parte, console. Vocês vão descer aqui um pouquinho, fica embaixo de bateria. Vocês vão na opção funcionamento dos softwares de Nintendo Switch. Quando vocês vão aqui, vocês têm essa opção de modo portátil aprimorado, tá? Ela vem por padrão desativada, você vai precisar ativar. Mas, Thales, o que seria o modo portátil aprimorado? Basicamente, galera, os softwares de Nintendo Switch 1, eles podem ser jogados no Nintendo Switch 2, a gente já sabe disso por causa da retrocompatibilidade. Entretanto, com essa função aqui ativa, a gente consegue jogar no modo portátil um jogo de Nintendo Switch 1 como se ele estivesse rodando no modo docado. E o que muda isso?
para vários jogos mudam muita coisa. Jogos que rodam a 30 FPS no modo portátil, mas que no docado rodam a 60, eles têm esse benefício agora de você jogar 60 no modo portátil e antes só jogava 30 FPS. E uma das coisas que melhoraram drasticamente foram o quesito da qualidade da imagem. Jogos que funcionam, sei lá, a 720p no modo portátil e a 1080 no modo docado, agora tu consegue em jogo de Switch 1 isso. Então foi uma adição muito legal, maravilhosa, principalmente para jogos que não receberam update de melhoria no Nintendo Switch 2 e também uma Nintendo Switch 2 Edition. Grandes destaques aqui, jogos de Xenoblade. Claro que a gente teve o X, mas eu tô falando do Xenoblade Chronicles 2, que é acho que o que mais sofre diante de tudo isso. Fire Emblem também, o Hyrule Warriors, Bayonetta. Eu fiz até um teste, galera, aqui com o próprio Jonas na hora, abrindo o meu Hyrule Warriors Age of Calamity. Aqui tá um print pra vocês verem, mas o print ele tira a qualidade do jogo, tá? Mas vocês conseguem ver que do lado direito tem muito menos serrilhado. Até nessa partezinha aqui, ó, do link, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, dando zoom. Vocês podem ver, ó, não tem tanto serrilhado quanto nessa imagem aqui agora que eu vou colocar do lado. Olha só como essa tem muito mais serrilhado aqui o capuzinho. Então, com o modo portátil aprimorado, você tem essa melhoria aí no caso. Aqui é o modo docado como vocês estão vendo, mas essa funcionalidade que vocês estão vendo aqui agora, do jeito que está rodando aqui, também está rodando no meu modo portátil, tá? Testei e tá muito melhor, cara. Eu não lembrava que esse jogo, sem essa funcionalidade ativa, tá? No modo portátil tinha muito serrilhado, mais do que a versão de Switch 1. E esse é um dos jogos que precisavam pra caramba de um update ou uma Nintendo Switch 2 Edition, tá? Mas assim, tá muito melhor, testem na casa de vocês. Várias pessoas testaram do Xenoblade Chronicles 2 e tá muito melhor. Principalmente, galera, não no sentido de performance, tá? Mas a galera tá falando bastante do quesito de qualidade de imagem. Tá muito melhor, tá? Esse é a grande estrela de tudo isso. E isso aqui abre muitos precedentes, galera, pra vários jogos. Possibilidades infinito, né? Xenoblade Chronicles 2, então, já testei aqui e tá muito melhor. Era muito feio no modo portátil e agora tá outro nível. Literalmente parece que recebeu uma atualização de performance no portátil, mas na verdade não. É só a gente já tá tendo o modo docked no portátil do Switch 2. Então, sensacional. No Switch 1 já era feio, mas na televisão ele ficava bem melhor. Não, e agora cara, a gente poder fazer isso no portátil do Switch 2, isso realmente é um sonho realizado, cara. Deu até vontade de jogar de novo Xenoblade 2, olha que eu tenho mais de 100 horas. E lembrando que essa funcionalidade, galera, é opcional, você não é obrigado. Por quê? Uma das coisas que, se você fizer isso, você basicamente está forçando o seu console no modo portátil rodar melhor no modo portátil e ele rodar como se fosse num formato de dock, tá? No modo TV. E aí, algumas funcionalidades podem ficar esquisitas, como a tela tátil, né? O touchscreen. Alguns outros recursos também podem acabar falhando. E também a bateria vai descer consideravelmente, tá? Mas se você não quiser que essa opção fique ativada, você pode desativar ou nem fazer nada. Só você atualizar o seu console, não vai acontecer basicamente nada, tá? Mas eu recomendo que vocês testem os jogos, principalmente que não receberam update, que vocês vão notar diferenças, tá? O Hyrule Warriors aqui, cara, tá muito melhor agora com essa funcionalidade. Com certeza eu vou testar mais, vou jogar. Pena que eu fiz 100% aí do jogo, não tem muito o que eu fazer. No jogo eu voltei ali pro uma quest que eu já tinha feito. Mas eu vou até mostrar aqui agora pra vocês sobre a questão do Xenoblade Chronicles 2. E vai ter algumas coisas mostradas também no Jonas, lá no canal 2 Gamers Forever. Mas deixa eu compartilhar a tela aqui. Olha só, galera, aqui vocês podem ver mais por meio de print, né, com o boost off e o boost on. Você pode ver mesmo aqui pelo cabelo, que tá muito melhor, tá com um nível de detalhamento muito melhor, que tem muito mais serrilhado dessa imagem da esquerda, que é esse modo desativado, que é o modo padrão. Então, testem na casa de vocês, recomendo pra caramba. Fechou? E aí, galera, uma outra coisa legal que eles adicionaram também, muito legal, basicamente você vem aqui nos seus amigos, tá? Eu vou usar o Jonas como exemplo. Você tem a funcionalidade agora
de adicionar uma observação para aquele seu amigo. Inclusive, essa funcionalidade está disponível também agora com a nova atualização do Nintendo Switch App. Você consegue fazer essa observação. O que seria essa observação? Basicamente, adicionar um nome de até 20 caracteres para aquele seu amigo. Ou apenas uma observação, alguma coisa. Que troca de ID mais do que troca de camisa. Exatamente. Eu coloquei aqui Jonas, sou nintendista Team, porque ele pertence aqui ao canal, evidentemente, né? O Jonas sabe disso. E tá ali, fica embaixo. E fica ali embaixo do nome dele. Basicamente, Jonas C. Isso aqui, cara, na minha opinião, foi muito legal, porque eu tenho alguns amigos que ficam mudando de nome toda hora. E às vezes eu deleto, porque eu não sei quem é que eu adicionei. Se foi um terceiro, não sei. E com essa funcionalidade agora eu posso escrever isso aqui antes da pessoa mudar e falar, ó, é essa pessoa aqui, é o Joãozinho. Então achei muito interessante. Está disponível também no Nintendo Switch 1 essa funcionalidade. E no Nintendo Switch App você consegue fazer a edição disso aqui tranquilamente, tá? Então achei muito interessante. Funcionalidade super útil de verdade, porque realmente às vezes parece que algum hacker adicionou por a gente, né? Porque olha que nome estranho. Letra maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. Quem é essa pessoa? E se fica realmente que é o Thales, por exemplo, dá pra saber que é ele em vez de a gente excluir, né? Então realmente muito bom. Uma outra funcionalidade, galera, vindo nas configurações, é aqui, em gerenciar dados. Vocês conseguem obter agora os detalhes do armazenamento, tá? Tem até um errinho ali no português do Brasil que foi posto como gerenciar dados, tá? Em português de Portugal tá até certo, aplicações. Então, azul escuro são os aplicativos que a gente tem no console, que são jogos e tudo mais. O azul claro, basicamente, são dados salvos. Eu vou até dar um printzinho aqui, ó, um zoom. Pra fazer esse zoom é só você apertar o botão home 2 vezes, tá, gente? Isso eu ensinei já num vídeo no meu canal, no Shorts. Aperta o home 2 vezes seguidas que você consegue dar zoom em qualquer jogo, em qualquer coisa do Nintendo Switch, tá? O azul claro são os dados salvos, que são os saves. O vermelhinho, imagem e vídeo. E o cinzinha são outras coisas, provavelmente coisa do sistema aí, tá? Então achei muito interessante. Funciona também para cartão micro SD Express, tá? Mas eu não tenho um micro SD, então por isso que não está aparecendo ali. Beleza? E, galera, uma outra coisa que eu recomendo sumamente que vocês façam é que vocês venham aqui em controles e acessórios e atualizem os controles de vocês, o Pro Controller, o Joy-Con, a dock, também a câmera do Nintendo Switch. Eu recomendo que vocês façam tudinho isso, porque com esse update também tá trazendo melhorias aí, né? Correções, possivelmente, tá? Então, e pra vir atualizar o console, vocês vêm aqui em console, a atualização do console. E lembrando que tá o update disponível tanto para Switch 1 e para Switch 2, mais para Switch 2, essas coisas que eu falei tudo para vocês que estão vindo. Para Switch 1, só mesmo essa questão do usuário e outras coisas que eu vou mostrar agora aqui para vocês, tá? Outras coisas que ficaram faltando, tá? Alterações no texto e nas animações ao carregar cartões de jogo virtuais no menu Home, basicamente aquelas animaçõezinhas quando você insere um cartão virtual em um console e outro, então teve essas animações alteradas. Nós também temos agora uma nova opção para avançar ou rebobinar 10 segundos em vídeos da eShop ou da seção novidades usando o ZL e o ZR, muito interessante isso aqui, às vezes me irritava ter que assistir o vídeo inteiro. A opção de incluir novos tipos de conteúdo no envio automático do álbum. Nova função de texto para fala agora pode ler textos do álbum e durante a configuração inicial do console, muito interessante. Um novo painel para visualizar detalhes do armazenamento, que foi algo que eu mostrei para vocês agora. Uma opção de teste de áudio para PCM 5.1 linear nas configurações de som da TV. Uma funcionalidade muito legal, galera, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, é em relação ao modo avião. Eu tirei um print aqui na minha tela que eu não ia conseguir mostrar para vocês no modo docado. Agora, quando você ativa o modo avião, você consegue selecionar qual opção que você quer ativar e desativar. Entre elas, o Bluetooth, a função do Wi-Fi e do NFC. Achei bastante útil isso aqui, né? Lembrando que quem quiser ativar o modo avião por completo, é só ativar... desativar as opções, né, do Bluetooth, do Wi-Fi e do NFC, mas se você quiser deixar, por exemplo, o Bluetooth ligado, né, até para os Joy-Cons ali funcionarem, mas desativar o Wi-Fi e o NFC, você também tem essa funcionalidade. Achei muito interessante, eu uso bastante o modo avião quando eu tô fora e eu quero poupar a bateria do meu console, então muito boa essa nova funcionalidade chegando aí para o console também, tá? Também tivemos aí alteração na região Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, agora incluindo o Sudeste Asiático.
O aplicativo do controle parental agora pode enviar notificação no celular enquanto o PIN foi inserido com sucesso no console, e também melhorias de estabilidade configuram aí no console também. Do Switch 1, o que a gente teve? Melhorias de estabilidade, essa notificação no controle parental, as observações dos usuários que eu mostrei para vocês, e também a animaçãozinha e o texto dos cartões de jogo virtuais do menu Home, tá? Só essas funcionalidades pro Switch 1, pro Switch 2, isso tudo que eu falei anteriormente pra vocês. Show? Agora, galera, uma funcionalidade que eu queria mostrar pra vocês que teve correções foi sobre a retrocompatibilidade. Basicamente, pelo que eu fui olhando na lista que eu trago pra vocês sempre, de compatibilidade atualizada montada pelo canal Sou Nintendista, a gente conseguiu achar que 5 jogos melhoraram nesse update. As correções aplicaram para Limbo, A Hat in Time, Deadish, Quelzen e o South Park The Fractured Butthole Standard Edition. Beleza? E eu tinha observado anteriormente também que antes do update, o Doom no dia 10 foi corrigido silenciosamente, Botany Manor no dia 3 de março, Mega Man Story dia 20 de janeiro, Oddworld Soulstorm também no dia 20 de janeiro e Cats on Duty dia 13 de janeiro. Os outros jogos aqui, como Star Wars Republic Commando, Mega Man Story 2 e uma Sumi Pretty Derby Party Dash melhoraram no mês de dezembro, né? Isso aqui foi antes de eu fazer esse vídeo, evidentemente, e depois do último update que a gente teve, tá? Então por isso que tá essa lista um pouquinho mais longa do que ela deveria estar. Entretanto, os que melhoraram neste novo update foram Limbo, A Hat in Time, Deadish, Quelzen e o South Park, tá? Essa lista você tem acesso lá no canal do Sou Nintendista, do WhatsApp, que fica aqui abaixo da descrição. Beleza, meus amigos? Essas foram as melhorias que a gente teve para o Nintendo Switch 2. Fiquei muito contente com esse novo update. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Me siga nas redes sociais, deixa seu like. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.